Fala, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, queria agradecer ao convite do professor Chicão, né, para falar um pouquinho sobre etanol para vocês, do ponto de vista químico. Valeu, Chicão. E, gente, prometo que vai ser curtinho, mesmo porque vocês já viram boa parte dessas coisas com o Júlio na química orgânica. Então é mais para complementar a fala do Chico e ressaltar, destacar alguns pontos importantes sobre etanol do ponto de vista químico. Tá? Minha setinha está aqui para você poder acompanhar. Bom, muitos de vocês já sabem que o álcool é uma molécula orgânica que o etanol é uma molécula orgânica que pertence à função álcool. Então, só para relembrar rapidinho, álcool é quando você tem um grupo OH, então ó, este é o seu grupo funcional, OH, ligado a um carbono saturado, ou seja, para ser um álcool, esse OH aqui tem que estar ligado num carbono que faz 4 ligações simples, tá? Ele aparece representado de diversas maneiras. Assim, assim, assim. Então, qualquer uma dessas daqui representa o etanol para vocês, tá bom? Gente, uma coisa que é interessante sobre o etanol e que muitas vezes a gente não vê, passa batido, são algumas características relacionadas à sua periculosidade. Tá? Pessoal, na química nós temos esse diagrama aqui, ó, diagrama de Rommel, né? Onde ele é dividido em 4 quadradinhos coloridos e cada um deles te dá uma informação importante sobre a substância. Tá? No quadradinho azul aqui os riscos à saúde, no quadradinho vermelho inflamabilidade, no quadradinho amarelo reatividade e aqui no quadradinho branco algum risco específico. Então é uma codificação numérica para você ter uma ideia da sua substância, se ela é muito ou pouco perigosa. E pessoal, como o etanol é uma substância comum do nosso dia a dia, como ele é combustível, é usado em bebida alcoólica, como ele é precursor para diversas outras substâncias na indústria, muitas vezes a gente acha que é uma substância pouco nociva, né? Muitas vezes a gente toma esse etanol no final de semana, né? Apenas se você é maior de 18 anos, se você é menor de 18 anos, então por favor não consuma bebidas alcoólicas, tá? Bom, seguinte. Então a gente acha que é uma substância, que é uma molécula que não tem perigo nenhum, que não faz mal nenhum. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada com carinho nesse diagrama. Nome oficial, etanol, como vocês aprenderam na química orgânica, comercialmente vendido como álcool etílico. É um líquido incolor e volátil, então, ou seja, ele tem evaporação rápida, né? Por isso que você sente aquele cheiro característico de etanol em bebida alcoólica e em poço de gasolina. Inflamável e tóxico. Tá? Pessoal, vamos começar aqui ó, com riscos específicos, certo? O que seria um risco específico? Aqui, ó, se é oxidante, se tem caráter ácido, aqui na esquerdinha, ó, se é alcalino, corrosivo, se não pode entrar em contato com água, se é radioativo. O etanol não tem nenhum desses riscos específicos. Isso é bom. Agora, risco à saúde, de 0 a 4, 0, menos grave, tá? Então material normal. 4, extremamente mortal. Olha o etanol, ele recebe um número 2. Ele é perigoso para a saúde. Não é classificado como material normal ou de pequeno risco. Ele tem consequências perigosas para o ser humano, tá? Como diz aqui, ó, ele é tóxico. Então você tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Reatividade, que está aqui, ó, amarelinho. 0, estável. 1, instável quando aquecido. 2, reação química violenta. 3, choque e calor pode detonar. 4, pode detonar. Então, apesar do etanol receber 1 e o 1 dá a falsa impressão que é uma coisa tranquila, o bom seria 0, que é uma substância estável. Ele já recebe 1, ele é instável quando aquecido. Então, se você começar a aquecer etanol, ele já tem uma reatividade considerável. Então, não se engane aqui que esse 1 vai tornar esse etanol uma substância menos perigosa, menos reativa. Tá? E o ponto que mais chama a atenção, o 4, a inflamabilidade. Tá? O 4 é o maior número que você tem. Tá? Ou seja, tem risco de pegar fogo, olha aqui, abaixo de 22 graus, que está aí muitas vezes abaixo da nossa temperatura ambiente em Araraquara. Tá? Isso faz com que ele possa ser usado como combustível, né? Porque no motor de combustão ele sofre ali uma taxa de compressão, uma faísca e pega fogo. Tá? Complicado em dias mais frios, e aí você entende aqui, ó, por conta desse risco de fogo, mas altamente inflamável. Então, esses 3 números combinados aqui, ó,
tornam sim o etanol uma substância perigosa, mais perigosa do que a gente imagina. A gente despreza a periculosidade do etanol, quando na verdade a gente teria que tomar muito cuidado com ela, né? Então imagina que uma substância com essas características não pode fazer em excesso no seu organismo. Tá certo, gente? Então, ó, coisas importantes que você não pode esquecer sobre o etanol. E aí muitas das características e aplicações dele do ponto de vista químico surgem disso aqui. É uma molécula polar, tá? Ela tem uma cadeia carbônica muito pequena e um grupo que tem uma autoeletronegatividade grande aqui por conta do oxigênio. Olha como esse aqui é um polo negativo intenso quando você olha para o mapa de potencial dessa molécula, tá? Isso faz com que o etanol tenha interações por ligação de hidrogênio, que são interações fortes. Isso faz com que ele seja miscível com água em qualquer proporção, tá? E por ser miscível com água, que é o nosso solvente universal, facilita muito na hora de, por exemplo, você sintetizar uma outra substância, ou você aplicar como combustível, ou colocar em bebida alcoólica, e etc e tal. Tá bom? Então, essas características aqui sobre o etanol são as mais exploradas em termos de vestibular, você não pode esquecer. Tá certo? Bom, o etanol ele é comercialmente vendido em duas formas, basicamente. Anidro, a gente na química usa o termo anidro para quando a substância é isenta de água, então seria etanol puro, mas a gente já considera do ponto de vista comercial, quando ele tem um teor de 99,3% de etanol, então, ou seja, apenas uma fração de 0,7 de água, a gente já considera ele anidro, essa quantidade de água já é desprezível perto do restante. E nós temos o etanol hidratado, para você lembrar que é uma mistura de etanol e água. Esse aqui é usado como combustível, esse aqui é usado em bebida alcoólica, esse aqui é usado para sintetizar, por exemplo, vinagre de ácido acético, cloral, clorofórmio, etc. e tal, tá? Esse aqui é o que tem em bebida alcoólica, posto de gasolina. O álcool anidro, ele é muito usado para ser misturado à gasolina. Então, o álcool que você abastece direto na bomba é o hidratado, contém água, tá? Ele é feito por destilação fracionada, lá na usina de cana-e-açúcar, tá? Aí forma uma mistura azeotrópica e ele é vendido como combustível com uma certa porcentagem de água. O anidro, ele passa por um tratamento químico para retirar essa água para ser vendido puro e misturado à gasolina, tá? Então são dois tipos diferentes. Lembra que anidro, sem água, hidratado com água. Certo, gente? E para fechar, vamos falar um pouquinho sobre a síntese do etanol, tá? A principal forma de se obter etanol lá na usina de cana-e-açúcar é por fermentação. Tá? Você vai pegar a cana, vai moer essa cana, vai obter glicose e ela vai ser fermentada para formar etanol e CO2. Tá? E aí esse etanol basicamente vai ter dois destinos: combustível, bebida alcoólica, pensando assim de modo bem genérico, certo? E aí, pessoal, né? Em termos de combustível, reação de combustão, lá no seu carrinho, vai reagir com oxigênio, vai queimar, vai virar CO2 e água, vai gerar energia para o motor do carro. Não tem segredo, tá? Agora, em termos de bebida alcoólica, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque todo mundo já ouviu falar que consumir bebida alcoólica em excesso dá ressaca. E aí é interessante você saber do ponto de vista químico o que é essa ressaca. Então dá uma olhadinha no que acontece com o etanol no seu organismo. Você ingere o etanol, ele vai lá sofrer uma degradação, ele vai ser metabolizado por uma sequência que envolve várias substâncias, várias enzimas, e o importante é você saber que esse etanol no seu organismo, ele é oxidado a acetaldeído. Tá? O que acontece com esse acetaldeído? Ele também passa por alguns processos e vira o íon, e é oxidado, e libera na sua corrente sanguínea o íon acetato. Desculpa, gente. Tá? Então, ó, etanol no seu organismo, através de vias metabólicas, é oxidado a acetaldeído, que é um aldeído. Por mais vias metabólicas, é oxidado a ácido carboxílico, e o ânion desse ácido carboxílico, o acetato, ele vai para a sua circulação. E esse ânion vai parar lá no seu cérebro. É isso aqui que te dá aquela dor de cabeça desgraçada quando você exagera na bebida alcoólica. Tá? Lembrando que o consumo excessivo de bebida alcoólica faz você também ir muitas vezes ao banheiro e isso acaba te desidratando
Então você imagina um cérebro desidratado e com uma concentração alta de acetato que é produzido pela metabolização do etanol. Né? Isso tem uma única consequência, uma ressaca monstruosa. Tá certo, pessoal? Então, dica para não ter ressaca é muito mais simples do que você imagina. Beba com moderação e se hidrate muito. Não tem segredo, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar sobre o etanol para vocês. Né? Era isso que eu queria incluir aí na fala do professor Chico. E só quero agradecer ao Chicão e a todos vocês por me dar esse pedacinho de atenção, tá bom? Gente, fiquem bem, cuidem-se e, acima de tudo, hidratem-se. Isso é muito importante. O seu organismo precisa muito de água, tá bom? Tchau, gente!